O problema dos países comunistas, sim, esses países totalitários, né, o comunismo em si, às vezes é só uma cor que eles colocam na bandeira. Eles são totalitários. Veja, o Xi Jinping, por exemplo, ele não divide a glória dele com ninguém. O mesmo acontece com o Kim Jong-un, que é lá da Coreia, também não divide a glória dele com ninguém. O mesmo acontecia com Fidel Castro, agora que está lá, não sei com quem que está, mas de qualquer forma é a mesma coisa. O mesmo acontece com Maduro, ele também não divide a glória dele com ninguém. Eles, na verdade, eles são autoritários, autocratas, eles são os dominadores do pensamento. Eles pensam pela nação, pelo povo como um todo. Então, claro, dentro desses países existem coisas erradas, naturalmente que existem. O único detalhe é que quando surge algo errado num país desse, imediatamente a polícia, a repressão, a polícia repressiva, aquela parte da polícia que faz o serviço de limpeza, é uma espécie de um serviço de limpeza pública. Eles identificam que naquela rua tem uma determinada pessoa que anda de determinada forma, aí eles vão lá e simplesmente eliminam o cara. Ah, mas a polícia daí. Não, veja bem, primeiro, não existe mídia que divulgue. E se existir mídia que divulgue, o que vai acontecer é que muitas vezes aquilo vai passar por ter sido algo, por exemplo, o cara foi, entrou no bar e provocou alguém. Não, na verdade ele não entrou no bar, não provocou ninguém, ele estava andando na dele, fazendo exatamente aquilo que ele gosta de fazer. O problema é que, como existe uma repressão muito violenta, então ele não sobrevive. E se ele não fosse pego ali, ele seria pego um pouco adiante. Por quê? Porque, na verdade, o serviço repressivo ou o serviço de limpeza não perdoa a ninguém. E eles jogam uns contra os outros, ou seja, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Eles jogam todo mundo um contra o outro, de forma que você pensa estar levando uma certa vantagem quando você entrega o teu vizinho. Então você, por exemplo, tem água na tua rua, daí você pega e discretamente vai lá e joga água nas tuas plantas. Só que, digamos que porventura o governo determinou que ninguém pode jogar água nas plantas. Muito bem. Então o que vai acontecer? Qualquer um que vir você jogando água nas tuas plantas, corre o risco de pegar o telefone e correr ligar para o governo. Por quê? Porque o telefone daquela pessoa que está te entregando, ele vai receber um crédito. Às vezes é um crédito de 1 quilo de carne, às vezes é um crédito de um dinheirinho a mais na conta dos US$ 10. Ninguém ganha mais do que US$ 10 por mês. Mas às vezes um créditozinho a mais, por exemplo, você tinha o direito a 1 quilo de carne, mas como você entregou teu vizinho, você vai ter o direito a 1 quilo de carne e um pedaço de caldo de carne, por exemplo. Para você que não vê caldo de carne há muito tempo, aquele caldo de carne passa a ter um valor imensurável, ou seja, ele é muito valoroso. E muitas pessoas começam a querer entregar o pai, a mãe, o irmão, em troca dessas benesses. Ah, tá, mas daí morre pai, mãe, irmão, morre. Mas que é aquela velha história. Aqui no Brasil tem um ditado que diz: morreu, morreu. Eu não posso deixar queimar o meu mousse. Ou seja, quer dizer, ele morreu antes ele do que eu. Quer dizer, eu vou ter que continuar a minha luta. A luta pela sobrevivência implica nisso. Muitas vezes você ter que entregar aqueles até a quem você ama muito, por conta de coisas que você terá que fazer vista grossa. Por exemplo, a prostituição ela é proibida. Sim, ela é proibida em todos os países. O único detalhe é que nos países capitalistas ela não é permitida. O problema é que o país capitalista ele entende que as pessoas têm o direito de ir e vir e optar por viver desta ou daquela forma. É um direito, tá certo, tá errado. Vamos ver como é que você anda. A prostituta, ela quer ser uma prostituta e muitas vezes não é porque ela queira, é porque ela precisa. Ela precisa sobreviver. E muitas vezes não existe outro caminho senão aquele. Até porque a sociedade ela é muito ingrata.
ela força meninas a se tornarem prostitutas desde muito cedo. É o que acontece hoje nas escolas, com essas tais ideologias de gênero. A criança já se torna picolé de pedófilo desde pequenininho. Não porque ela vai gostar daquilo. Acontece que está dentro da sala de aula. A criança entra dentro da sala de aula, vem o professor, já pega no colo, já senta ali, já começa a alisar a criança. E lógico, a criança às vezes se sente até meio sem graça, meio, mas de repente ela passa a entender aquilo como natural. Ela é uma criança, ela não conhece o mundo, ela conhece aquilo que está sendo apresentado a ela. Na grande maioria das vezes, conforme você apresenta, a criança passa, sim, a aceitar. Não que ela goste, mas passa a aceitar por conta do modo como você apresenta aquela novidade. Lembrando que o ser humano, ele é mau desde a sua meninice. Isso está em Gênesis, lá no começo de Gênesis, não lembro em que capítulo nem que versículo, mas diz que o coração do homem é mau desde muito pequeno. Ou seja, nós já nascemos com a cara, com a feição maligna. Ou seja, nós temos que trabalhar nossos conceitos morais e éticos para que a gente cresça e para que a gente possa desenvolver, digamos assim, a armadura contra essas coisas do mal. Veja, não é que você já nasce propenso a ser bom. Ninguém nasce propenso a ser bom. Nós nascemos propensos a ser cada vez mais maldosos. Tem lá uma caça, alguém caçou, sobrou ali um pedaço de carne, eu, você e mais três achamos aquele pedaço de carne, pela lei da sobrevivência, é da lei do mais forte. Ou seja, quem chorar menos pega a parte melhor, a parte maior. E quem ficar de muito chororô acaba muitas vezes ficando com fome ou apanhando dos demais. Então isso faz parte da lei do mais forte. Então nesses regimes totalitários existem sim os pedófilos, existem sim a prostituição, existe sim o lesbianismo, o homossexualismo e tudo o resto que permeia esse universo que existe aqui no sistema capitalista. O único detalhe é que lá, o homossexual que sai do armário, eles jogam pela janela, eles penduram e soltam de ponta cabeça. Quer dizer, daí você vai dizer, então não existe homossexual num país totalitário. Bom, se o cara quiser ainda assim se aventurar a ser homossexual, mais cedo ou mais tarde ele poderá ver-se às voltas com a justiça. E a justiça deles é dessa forma. Não é que, veja, mas isso está certo, está errado. Bom, eu diria o seguinte, se você vive naquele país, muitas vezes você vai passar a ver coisas erradas como certas e ponto final. Mas você não gostou da história. Bom, se gostou ou não gostou, é lá que você vive. São sob aquelas leis que você está vivendo. Sob aquelas leis é que você vai passar a ver também a vida dos outros. Uma mulher que não pode dirigir num país totalitário, ela somente não pode dirigir. E se você perguntar para uma mulher de lá o que ela acha disso, é capaz dela dizer que acha certo. Porque, afinal de contas, ela também não se vê como gente. Então, quer dizer, você começa a ter teus problemas que são de origem, digamos, pessoal, psicológica. Você passa a se ver cada vez menor, cada vez mais impossibilitado de fazer parte da sociedade. Porque no seio social, os demais não fazem como você. E se fazem, fazem tão escondido que nem você imagina que eles fazem. Na grande maioria das vezes, quando você vê as pessoas andando pelas ruas, você as vê com aquela máscara que elas já colocam pela manhã. Ou seja, a mulher está bonita, penteada, está bem arrumada, etc. Claro, em alguns países totalitários, você não vê a cara da mulher, porque a burca tapa tudo, né? Tapa tudo, desde a cara até o dedão do pé. Então, esse é um problema também. Mas é claro, lá
você não pode ver o rosto. Então você acha normal não ver o rosto de uma mulher. E quando vir o rosto de uma mulher, você vai se voltar para aquela tentativa insana de ligar para o governo e entregar aquela mulher que ousou mostrar o rosto na rua. Essas são algumas das características, né, desses governos totalitários. Eles são assim, o ladrão, eles cortam a mão, né, ou cortam, sei lá, o homossexual, eles jogam de ponta cabeça de cima de um prédio, a mulher que é prostituta, se eles pegarem, eles vão maltratar. Isso não quer dizer que o próprio governo não se utilize da prostituição. Sim, ele se utiliza. Ele se utiliza da prostituição, ele vende drogas, ele cobra pedágio dos bandidos para que os bandidos possam roubar. Só que, claro, tudo muito escondidinho. Ou seja, ninguém imagina que o governo esteja envolvido nisso. Quando você vira o governo, você pensa, nossa, que homem impoluto, cheio de ética, cheio de moral, cheio de bons costumes. Nunca precisa nem trocar de roupa porque está sempre limpo. Não, na verdade o cabra é mais sujo do que pau de galinheiro. O único problema é que ele tem a aparência de ser bom ou de ser verdadeiro. Esse é o ponto. Beijos, bye, fui.